Vamos aplaudir a Deus. Eu quero fazer algo aqui. Nós vamos orar pelo Brasil e depois nós vamos orar pela nossa igreja com a entrada da bandeira. Amém? Gostaria de convidar nosso convidado aqui. Ele é muito emblemático neste momento de orar. Pastor Altair está aqui como um profeta de Deus, como um homem de Deus. E nada melhor do que ele para estar orando pela nossa nação. Antes de passar a palavra para este homem de Deus, para este pastor de ovelhas, eu quero lembrar a importância de orarmos pelo nosso Brasil. A importância de orarmos pela nossa nação. O Brasil é um dos países que tem o maior potencial em todo o mundo. O que Deus nos deu aqui, não deu em outros lugares do mundo. O que nós temos em abundância aqui, tem países que têm que pagar preço de ouro para ter um pouco. Então nós somos uma nação deleitosa. E que Deus possa derramar justiça, graça, crescimento, prosperidade. Amém, meu irmão? Sobre a nossa nação. Ele veio pregar, mas eu quero aproveitar e que ele esteja orando pela nossa nação. Amém? Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor. Glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Feche os seus olhos nesse momento. Pense no Brasil, esse país maravilhoso, e vamos orar por ele agora. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Senhor, eu estou orando pela nação brasileira, essa nação tão rica, tão próspera, essa nação tão abundante, essa nação, ó Deus, que tem tudo para ser uma das maiores potências mundiais. E nós te pedimos agora, Senhor, que tu coloques as tuas mãos sobre esta nação, sobre a nossa terra, sobre o nosso povo. Senhor, em nome de Jesus, eu te clamo, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, aqueles que vieram antes de nós, nossos pais, desde o descobrimento. Perdoa os pecados de idolatria, os pecados que foram cometidos contra os índios, contra os negros. O pecado que cometemos, Deus, contra as crianças. O pecado que cometemos, Pai, de corrupção, de roubo, de desvio, ó Pai, de conduta moral. Ó Deus, tenha misericórdia do Brasil. Coloca sobre o Brasil o teu sangue e venha transformar a nossa nação. Pai, eu oro por aqueles que nos governam. Eu oro pelo presidente da República, Senhor, Jair Messias Bolsonaro. Eu oro pela sua esposa, a Michele. Eu oro pelos seus filhos, a família presidencial. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê graça ao nosso presidente, para que ele possa estar tomando decisões que vão colocar o Brasil no rumo certo, no trilho do crescimento. Meu Deus, e que esta nação possa sim declarar que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós abençoamos aquele que nos governa. Nós oramos pelos 27 estados, ó Deus da federação, mais o Distrito Federal. Eu oro, Deus, por todos os municípios da nossa nação.
Eu oro pelo estado de Minas Gerais, meu Deus, e peço a tua bênção sobre o nosso governador, Romeu Zema. Eu peço que o Senhor abençoe a ele, a sua esposa, os seus filhos, Pai, todo o secretariado estadual. Senhor, no nome de Jesus eu oro por todos os municípios e eu te apresento de uma forma especial Belo Horizonte. E peço que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso prefeito Alexandre Calil, a sua esposa, seus filhos. Deus, guarda, Senhor, aqueles que nos governam, guarda a vida deles, livra eles de todo mal, Senhor, de todo ataque do inimigo. Senhor, que a tua mão esteja sobre a nação brasileira e de uma forma muito especial, eu quero que o Senhor abençoe o bairro aqui, ó Deus, em Belo Horizonte, o bairro Nazaré. Que o Senhor abençoe este bairro, que o Senhor abençoe as famílias que moram aqui, as pessoas que transitam, os comerciantes. Meu Deus, que esse bairro seja um lugar de paz, de tranquilidade, que as pessoas possam andar com segurança, Senhor. Ó Deus, prospera, Senhor, os moradores desse bairro, prospera, Senhor, as pessoas que passam por aqui, meu Pai, e que os irmãos dessa igreja possa ser um farol, possa ser um canal, possa ser, ó Deus, um luzeiro neste lugar, possa ser uma ponte onde as pessoas irão ver Jesus Cristo. Eu oro pelo Brasil, eu oro por Minas Gerais, eu oro por Belo Horizonte e eu oro pelo bairro Nazaré, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Diga comigo: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Vamos receber a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem quadrangular aqui? Diga glória a Deus. Então, quadrangular, que é quadrangular, ele marcha, ele tira o pé do chão. Faz assim, se o seu pé está fora e está desgarrado aí. Então, vamos receber e cantar e posteriormente vamos orar. Amém? Vamos lá. Tira o pé do chão, igreja. Vamos lá? Quem é livre para cantar, diga amém. Olha as palmas. Do céu virá para nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso
seja um bom cristão, cura também a sua dor, qualquer doença e aflição, pois teu poder é batizar, do céu virá pra nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos aplaudir a Jesus. Bata palmas e diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos irmãos, vamos orar pelas nossas lideranças, orar pela nossa igreja. Somos uma igreja organizada que tem trabalhado em mais de 100 países, nações, pregando o evangelho, anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que ele batiza no Espírito Santo. Estou dizendo para jogar o microfone fora. Amém? Que esse microfone é uma bênção. Anunciando que Jesus salva, que ele cura, que ele batiza no Espírito Santo e ele voltará. Estenda as suas mãos. Irmãos, temos líderes. E eu tenho dito ao longo dessa semana, orando cada noite pela nossa liderança. Você quer prosperar? Honre o seu líder. Você quer honrar? Ore pelo seu líder. É impossível amar alguém sem orar por ele. Quem ama a sua igreja, ora por ela. Quem ama a sua igreja, valoriza o que ela tem. Vamos orar? Estenda as suas mãos. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos pela bandeira do Evangelho Quadrangular, estar tremulando, meu Deus, em várias nações, em mais de 100 nações, ó Deus, espalhadas neste mundo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor permitiu o Evangelho chegar até o Brasil. Nós te louvamos, ó Pai, pela igreja do Evangelho Quadrangular. Senhor, que tem pregado que Jesus salva, cura, batiza e voltará. Nós te louvamos, Senhor, pela vida da nossa liderança, pela vida do Conselho Nacional, ó Deus, pela vida do nosso pastor Mário, ó Deus, a pastora Bianca, ó Deus, e a sua família. Oramos, meu Deus, e também pelo Conselho Estadual, pastor Antônio Genaro e a sua família e os membros do conselho. Deus, oramos pelos nossos representantes, o pastor Stefano em Brasília, ó Deus, o pastor Leandro Genaro aqui em Minas Gerais, e ó Deus, também pela vida do pastor Altair aqui em Belo Horizonte. Oramos, Senhor, e pedimos que sobre eles esteja a bênção do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja de maneira abundante sobre a vida deles. Proteja-os, guarda-os, livra-os, abençoa também as suas famílias. Que o espírito de sabedoria esteja sobre os nossos líderes. Oramos, meu Deus, pela igreja do Evangelho Quadrangular aqui no bairro Nazaré. 39 anos, Senhor. Ó Deus, se passaram desde o dia em que o Senhor moveu o coração de um missionário para vir aqui, abrir um ponto de pregação. Nós oramos e te agradecemos por este dia, onde começou a ser escrita essa história de vitória neste bairro. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pastor, de cada pastora que me antecedeu aqui. Ó Deus, cada um deles, alguns já estão contigo na glória, Senhor. Outros, aonde eles estiverem, o Senhor os alcance e os abençoe. Meu Deus, nós te agradecemos pelo povo maravilhoso que o Senhor colocou aqui, por esta igreja apaixonada, abençoada, por este povo abençoado aqui da igreja do Nazaré. Eu oro e coloco diante do Senhor cada vida que aqui está, cada membro deste rebanho, Senhor.
nós oramos, Pai, e nós te agradecemos, porque muitas têm sido as lutas, mas o Senhor tem dado vitória sobre todas elas. Nós oramos e te agradecemos pelos 39 anos, Pai. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Que todos digam amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei. Mais forte para Jesus. Graças a Deus. Vamos nos assentar? Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus com a nossa oferta, ao nosso dízimo. Vamos adiantar neste momento. Eu quero convidar você a pegar na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Vamos apresentar a Deus. Amém? Vamos colocar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quero te incentivar a ser um dizimista. Talvez por causa de alguma dificuldade, uma crise, essa crise que se instalou, você se descuidou e deixou de consagrar o seu dízimo. Volte a ser dizimista, restaure o seu compromisso com Deus. Irmãos, ser dizimista é um privilégio, não é um peso para nós. Quem ama não vê dificuldades em consagrar o seu dízimo. Quem ama não vê dificuldades em consagrar a sua oferta. Então eu convido você a nesta hora pegar na sua mão. Nós fizemos um voto com Deus de estarmos hoje colocando no altar a nossa oferta de R$39. Eu sei que alguns Deus já tocou para você ir além. E se você foi obediente à voz de Deus, eu te agradeço. E eu tenho certeza que a bênção do Senhor virá sobre você. Irmão, talvez você pegou este envelope preocupado como seria para ofertar. E se você orou, Deus te deu a semente. E hoje, este é o momento de nós consagrarmos. Amém? Erga a sua mão aos céus, feche os seus olhos. Querido e bondoso Deus, nós agora entregamos diante do Senhor, ó Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade e o privilégio de poder ofertar, porque para nós é uma alegria estar ofertando. Deus querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos, ó Deus, consagrando o nosso dízimo. Senhor, é ceia e é o dia que nós gostamos de vir ao altar para consagrar o nosso dízimo. Deus, a tua palavra diz que há muitas promessas sobre aquele que oferta, sobre aquele que consagra o seu dízimo. Que todas essas promessas se cumpram na vida do teu povo. Que não me falte nada, nem o calçado, nem a vestimenta, nem a moradia, nem a paz, nem a alegria, nem a saúde. Que o Senhor multiplique e abençoe. Meu Deus, faça ele ser cabeça e não cauda. Que toda maldição da dívida seja quebrada. E que a unção de sabedoria para administrar esteja sobre eles, no nome de Jesus. Consagramos dízimos e ofertas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sai do seu lugar adorando a Deus e coloque aqui no altar, em nome de Jesus. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. graças a Deus. Amém? Meus queridos, vamos nos colocar de pé, vamos ouvir a preciosa palavra de Deus. Amém? Irmãos, ao longo desta semana, nós temos sido ministrados com palavras abençoadoras, que têm nos instruído.
E eu tenho dito que tem palavra, tem ferramenta que você usa e joga fora. Ela te resolve por um momento. Tem palavra que ela te ajuda naquele momento. Mas tem palavras que nós temos que ouvir e guardar, porque ela não vai nos servir somente uma vez. Nós sempre vamos precisar dela. E assim tem sido ao longo dessa semana. Também disse aos irmãos que nós a cada dia estaríamos recebendo alguém cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, para nos abençoar. E alguém amigo, que ama, que gosta da nossa vida. E nesta manhã não é diferente. Nós estamos recebendo alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio de Deus, amém? E também alguém que é um amigo desta igreja. E por isso nós, com muita alegria, queremos receber pastor Altair Gomes. Sejam muito bem-vindos aqui. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Altair, em nome de Jesus. Mais forte, para a glória de Deus. Amém? Pastor Altair, seja bem-vindo, fique à vontade. Só mudou o endereço. A igreja é a mesma, né? Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Eu quero parabenizá-los pelos 39 anos. São 39 anos de Vitória. Me lembro do período que foi aberta a igreja aqui. E muitos anos se passaram. Mas foram anos de vitória. E eu acredito que a igreja está vivendo o seu melhor momento agora, pastor. Com o pastoreio do pastor Marcos e com a sua família, com os pastores. É tempo de colheita, é tempo de mais conquistas. E eu louvo a Deus pela vida do pastor de vocês, um grande amigo, um grande parceiro, que tem no decorrer da sua caminhada demonstrado a sua competência e a sua amizade e o amor pela obra de Deus. Eu queria aproveitar que vocês estão em pé e queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. Capítulo 5. Versículo 7. Diz assim: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Repita comigo: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Repita comigo: Mateus 5:7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Vamos mais uma vez? Mateus 5:7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Mateus 5:7 é o endereço, né? E o texto é a mensagem. Então vamos ver se vocês guardaram. Mateus 5:7. Mateus 5:7. Pode se sentar, por favor. Se de tudo que eu disser aqui nesta manhã, você não se lembrar do que eu disse, se o versículo ficar gravado, já ganhei minha vinda aqui, né, nesse dia, nesse aniversário. E eu espero que a palavra que vocês vão ouvir seja aquela que o pastor Marcos falou aqui, que ela não seja provisória, que ela não seja uma palavra momentânea, mas que ela seja uma palavra que você vai guardar. E como que eu aprendi uma coisa, eu tenho um hábito, eu criei um hábito, uma disciplina, de sempre que vir para a igreja,
não me esquecer de 5 coisas, que começa com as 5 letras do alfabeto. Eu sempre, quando venho para a igreja, eu trago uma agenda, que pode ser uma agenda, um bloco, um caderno, alguma coisa para mim anotar. Segundo, eu não me esqueço da Bíblia. Letra B, né? A, agenda. B, Bíblia. C, uma caneta, né? A caneta que é para mim anotar todos os textos que está sendo ministrado, ou uma frase, ou uma palavra que foi ministrada. E quarto, que na verdade não são 5 letras, as 4 primeiras letras, que é o D, que é dinheiro. Sempre que eu venho para a igreja, eu venho também trazendo o dinheiro, que é a minha oferta ou o meu dízimo. Como eu sou membro da igreja Quadrangular Boulevard, que é pastoreada pela minha filha, lá tem o culto 7 horas da manhã. Eu passei lá e participei do louvor, que só dava tempo de participar do louvor, deixei lá o meu dízimo, a minha oferta, e vim para cá para trazer a palavra. Então, são coisas para mim importantes. Sempre que você vir para a igreja, lembra dessas 4 letras, A, B, C e D. Agenda, Bíblia, caneta e dinheiro. Sempre que você vir, isso vai te ajudar. Irmãos, eu comecei muito novo no evangelho, no ministério, não no evangelho. Eu me converti, eu tinha 16 anos. Mas eu comecei novo no ministério. Eu assumi a minha primeira igreja como pastor titular com 19 anos. Eu me casei eu fiz aniversário, 19 anos, no dia 19 de dezembro, me casei no dia 20. 4 meses depois, pastor Marcos, eu estava assumindo a minha primeira igreja como pastor titular, com 19 anos. 2 meninos, né? Eu e Elizabeth, éramos 2 crianças. E não tínhamos experiência, nem de vida, nem experiência ministerial, e fui pastorear a igreja aqui em General Carneiro, uma igreja onde eu encontrei 25 pessoas, e na maioria delas pessoas de cabelos brancos. Imagina um garoto, uma criança, um adolescente, né, pastoreando pessoas com uma longa existência, pessoas idôneas, avós, e aí foi um grande desafio para mim. E a gente teve que aprender muitas coisas, e eu louvo a Deus porque eu aprendi a ouvir, eu aprendi a observar o que os outros falam. Fazem e falam. E eu me lembro, irmãos, que eu estava numa reunião de obreiros, lá no antigo sítio da igreja Quadrangular, em Betim, que depois se transformou na casa de recuperação. Nós estávamos tendo uma reunião com os obreiros, com os pastores. Naquela época, o superintendente geral de Belo Horizonte era o pastor Antônio Genaro. Eu me lembro que a gente estava nessa reunião, eu estava assentado dentre os irmãos, dentre os pastores, obreiros, e 2 pastores, que eu me reservo não dizer o nome deles, porque eles ainda estão no nosso meio, estavam dirigindo a reunião. E essa reunião começou com um assunto muito pesado, muito ruim de ser tratado, principalmente ser tratado em reunião, que era o pecado, a falha de um pastor, de um obreiro. Naquela época, ele havia cometido um pecado. E eles estavam, aqueles 2 pastores, aqueles 2 que estavam liderando a reunião, eles estavam falando sobre providências que a igreja deveria tomar com aquele pastor que havia pecado. E eles estavam incitando os pastores a se unir a eles para pedir a exclusão, para pedir o desligamento daquele pastor da igreja. Me lembro que eu estava sentado, estava vendo tudo aquilo muito novo, uma conversa muito pesada, muito difícil. De relance, eu dei uma olhada para trás e vi que lá atrás estava o pastor Antônio Genaro, que
que era o nosso líder maior, e que havia chegado e a reunião já estava em andamento. E ele ficou lá atrás, ouvindo toda aquela conversa que estava acontecendo ali no meio dos pastores, liderado por esses 2 pastores. De repente, ele saiu lá de trás, veio pelo corredor do canto. Quando ele chegou à frente, aqueles pastores passaram para ele a palavra. E ele iniciou a fala dele, e quem conhece o pastor Antônio Genaro, ele tem aquele jeito matutão, né? Aquele jeito da roça. E ele iniciou a fala dele com uma frase dizendo: eu tenho muito medo de vocês. Eu tenho medo de um dia ter que depender e precisar da misericórdia e do perdão de vocês. Eu tenho medo de um dia precisar que vocês me estendam a mão e tenha misericórdia de mim, porque eu tenha cometido um pecado. E aí ele soltou uma das muitas frases preciosas que o pastor Antônio fala naturalmente nas suas conversas conosco ou pregação. Ele disse, olhou para aqueles pastores e olhou para nós e disse assim: olha, sempre que vocês puderem, usa de misericórdia, porque amanhã vocês precisarão de misericórdia. Pastor Marcos, aquela frase, ela foi assim, explosiva dentro de mim. Sempre que você puder, usa de misericórdia, porque amanhã você vai precisar de misericórdia. Com essa frase, aquele assunto morreu naquela reunião. E eu fiquei matutando, pensando, de onde o pastor Antônio Genaro tirou esse princípio, essa frase, porque aquilo foi tão forte dentro de mim, irmãos, que eu fiquei pensando, meu Deus, que sabedoria, que sabedoria. Porque, gente, nós precisamos de misericórdia quando a gente peca. Você precisa de perdão quando você errou. E nós vemos que, às vezes, o nosso senso de justiça, que a Bíblia chama de justiça própria, ele é tão forte dentro da gente que quando alguém erra, você quer logo que pune. Você quer logo que ele seja julgado. Eu, por exemplo, não perco tempo com os programas de televisão ou de rádio que noticia assuntos de polícia. Eu não perco tempo. Porque você vai vendo coisas que as pessoas cometem, erros que as pessoas cometem, que vai criando dentro da gente um mal-estar, e a gente começa a sentir esse sujeito, ele tem que ser morto, ele tem que ser, o que ele fez, ele tem que pagar, tem que fazer com ele pior, e você vai criando aquele sentimento, e a gente fica vendo os apresentadores, e gente dando depoimento, e você começa a ver que a gente começa a ser contaminado por esse senso de justiça. Não, se o cara matou, ele tem que ser morto, é olho por olho, dente por dente, né? Bateu, levou. E eu fico então depois imaginando o quanto nós somos hipócritas, o quanto nós somos perversos, que nós temos com muita facilidade a capacidade de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, mas poucos de nós têm uma atitude de amor e de misericórdia. Aí eu me lembro de Jesus. A mulher foi fragada em adultério. Olha, ela foi pega no pulo. Ela foi pega em adultério.
e aquela mulher é trazida e jogada aos pés de Jesus. A lei manda apedrejar. E tu, o que dizes? Espera aí. Alguém aqui adultera sozinho? Cadê o homem que estava com ela? Cadê o homem que estava com ela? Alguém aqui foi fragado em adultério. Cadê o homem que estava com ela? Não. Mas a mulher, como sempre foi tratado como parte mais frágil, como mulher pode fazer tudo, né? A mulher sempre foi tratada dessa forma de que não tem o mesmo valor do que o homem. Ela pode ser condenada, o homem não. Mas, irmãos, um dos atributos de Deus é que Deus é justiça. O nome dele é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Sabe o que é ser justo? Justiça significa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Justiça é isso. É você colocar a coisa aonde ela tem que estar. Jesus olhou para aqueles homens e falou assim: vai. Aqui quem não tiver esse pecado, porque o original fala isso. Não é quem não tiver pecado, é quem não tiver esse pecado. Quem não tiver o pecado de adultério mesmo. Todo mundo de pedra na mão. Todo mundo ali querendo tirar uma casquinha da mulher. Em nome da justiça própria. Jesus falou: quem não tiver esse pecado, atira a primeira pedra. Sabe qual foi o resultado? Ninguém teve coragem de atirar a pedra. Por que não teve coragem de atirar? Porque todos, ao olhar para si, descobriram que tinha pecado, como aquela mulher também tinha. Sempre que você puder, use de misericórdia com as pessoas. Porque lá na frente, um dia, quem sabe, você vai precisar que alguém seja misericordioso com você. Existe uma palavra chamada sofisma. Se você for no Aurélio, você vai encontrar essa palavra lá, sofisma. E eu defino sofisma como uma mentira, é mentira, mas ela se veste de verdade. É uma mentira transvestida de verdade. Vocês querem ver um sofisma? Eu falo a verdade, doa quem doer. Parece ser uma frase tão forte, tão pomposa, tão verdadeira, né? Não, comigo é assim, eu falo a verdade, doa quem doer. Muitos de nós já falamos isso. E tem gente que se orgulha em dizer: não, comigo é assim. Eu não alivio não, eu falo a verdade, doa quem doer. Aí vem o Antônio Genaro e diz assim: olha, sempre que você for falar a verdade, molhe a verdade no amor. Pega a verdade, você está com a verdade, vai lá e molha ela no amor. E aí você fala a verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não podemos nunca fugir da verdade. Eu não posso fugir da verdade. Mas a verdade tem que ser molhada no amor. Cheguei um dia numa casa de uma família. Terminamos aí, uma família católica. Orei para as pessoas e tal. Estava acompanhado de algumas pessoas da igreja local e de um dos meus auxiliares. E nós oramos. E ao terminar de orar, nós fomos para a sala. E lá no canto da sala tinha uma imagem da Aparecida. Aí, esse auxiliar meu falou assim: eu podia dar uma palavra aqui, pastor? Pode. Olha, que lá manifestou demônio e tal. Sabe por que seus filhos, que a moça aí estava endemoniada? Porque atrás daquela imagem mora um demônio. Atrás da imagem da Aparecida tem um demônio. Porque a Bíblia diz que não devemos ter imagem de escultura. Vocês afrontam a Deus. E o sujeito abriu a boca e soltou, né? E com versículo bíblico em cima, e com argumento bíblico em cima.
Irmãos, olha a falta de ética, respeito, de educação daquele irmão. Ele entrou dentro da casa de uma pessoa que é católica. Ele não respeitou aquela família, não respeitou a fé daquela família. Ele não respeitou aquela família na parte mais uma das partes mais sensíveis que nós temos, que é a nossa fé. Mas pastor, ele falou a verdade. Irmão, tem muitas formas de você falar a verdade. E eu sentia que quando ele falava com ira. Sabe quando você se sente? Você parece que você se enche de verdade? É isso que ele estava fazendo. Ele estava desabafando em cima daqueles irmãos, daquela família. O que ele disse não era mentira, mas do jeito que ele falou, foi agressivo à família. Irmãos, sabe o que a gente faz com isso? Você ganha a família. Você vai lá, prega para ela. Daqui a pouco você está abrindo a Bíblia para ela. Você quer servir Jesus mesmo? Olha, a Bíblia nos ensina que nós temos que nos desapegar das coisas desse mundo, das idolatrias e tal. Você vai conversando com a pessoa. Você falou a mesma verdade, só que você encontrou momento e condições apropriadas para você falar a verdade com ela. Mas como nós somos os donos da verdade, nós somos os donos da verdade, e nós falamos a verdade, e doa quem doer, porque eu sou o atalaia, eu agora me alvoro do grande mensageiro da verdade, e eu uso a verdade para machucar as pessoas. Que verdade é essa, irmãos? Que verdade é essa que você usa para machucar, para matar as pessoas? Que evangelho é esse que nós conhecemos? É o evangelho que você prega, que você destrói a pessoa. Mas pastor, ele está falando uma coisa certa. Certa da forma errada. Certa na hora errada. Quantas vezes eu já tratei de situação como essa, de idolatria, com a pessoa, e a pessoa me agradeceu. Pastor, eu não conhecia não. Porque as pessoas não conhecem a Bíblia, irmão. Irmão, está aqui na Bíblia, sabe? Mas assim, sabendo falar. Então deixa eu te falar uma coisa. Sempre que você puder, usa de misericórdia. E quando você for falar a verdade, molha no amor. Molha no amor, seja qual for o assunto. Seja qual for o assunto, seja um assunto de ordem pessoal, sentimental, né, uma coisa que mexe muito no íntimo da pessoa. Irmão, nunca fale a mentira, sempre fale a verdade, mas fale com amor, fala respeitando a pessoa, fala entendendo que aquela pessoa está sensível naquela área. Eu não tenho direito de, em nome da minha fé, desprezar o outro, machucar o outro. Sempre que você puder, usa de misericórdia. E eu quero terminar essa palavra falando sobre perdão. O pastor Benedito Batista, quantos aqui tiveram a oportunidade de ouvir o pastor Benedito Batista? Alguém aqui teve? Você. Olha, um dos maiores pregadores que eu já ouvi na minha vida. Pastor Benedito Batista, quando ele pregava, era um negócio, sabe aquela pessoa que prega e ele vai trazendo tanta palavra de sabedoria, de esclarecimento, que uma mensagem que ele pregava, a gente que é pregador, você tira 10 mensagens da mensagem que ele prega.
E um dia eu estava ouvindo ele falando sobre perdão, e ele definiu o perdão com essa frase: perdão é abrir mão do direito da vingança. O que é perdão? É abrir mão do direito da vingança. Irmãos, às vezes você está com toda a razão. A pessoa te ofendeu, a pessoa te machucou, a pessoa te trouxe prejuízo. A pessoa destruiu uma área da sua vida. A pessoa te trouxe um prejuízo tão grande que você tem todo o direito de querer se vingar dela. Você tem todo o direito de querer se vingar dela. De repente, irmãos, já aconteceu com você, como já aconteceu comigo, essa pessoa cai na sua mão, de mão beijada, né? Cai aqui na minha mão. E eu tenho, pastor Marcos, a oportunidade de me vingar. Eu tenho a oportunidade de descontar o que ela me fez. Eu tenho a oportunidade de dar o troco. Está entendendo? Eu tenho essa oportunidade. Mas aí, eu aplico o princípio da Bíblia. E qual é o princípio da Bíblia? O princípio do perdão, o princípio da misericórdia. E perdoar, você não perdoa a pessoa porque ela merece, não. Deus te perdoa e você acha que você merecia ser perdoado? Quem aqui merecia ser perdoado? Ninguém. Eu estou olhando para uma plateia de pessoas, tanto aqui como na galeria, como aqui no altar. Vocês são todos merecedores do inferno, viu? Não há um justo sequer aqui. Ninguém aqui merece ir para o céu. Começando por mim. Começando por mim. Ninguém aqui merece ir para o céu. Mas por que eu vou para o céu? Por que eu vou morar com Jesus? Por que eu vou passar minha eternidade com Deus? Por causa da sua misericórdia. Por causa da sua graça. E graça é favor que eu não mereço. Eu recebi sem merecer absolutamente nada. É isso que aconteceu comigo, é isso que aconteceu com você. Então, meu irmão, perdoar é abrir mão do direito da vingança. Você tem o direito. Qualquer um que você relatar, o que aquela pessoa te fez para te ofender, que te trouxe prejuízo, que que destruiu o seu casamento, destruiu sua vida financeira, destruiu emoções suas, te passou para trás, te deu cano, está entendendo? Falou mal de você, mexeu na sua reputação. Irmão, essa pessoa, de repente ela vem e cai aqui, na mãozinha do papai. Aí, se eu sou Cristo, o que eu faço? Eu aplico os princípios da Bíblia. Eu aplico os princípios das Escrituras Sagradas. E perdoar é abrir mão da vingança. É você que poderia prejudicar, que poderia dar o troco para aquela pessoa. Sabe o que você faz? Deus é a minha justiça. Deus é a minha justiça. Deixa ele. Irmão, porque se ele foi ruim, se ele foi mal, deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Ele vai colher aquilo que ele plantou. É a lei da semeadura. Aí dessa ninguém foge. Dessa ninguém foge. Você colhe o que você planta. Então, meus irmãos, quando nós tivermos oportunidade e aquela pessoa que veio e nos ofendeu, nos machucou, nos trouxe prejuízo, não vingue não. A Bíblia diz que a vingança pertence a quem? Pertence ao Senhor. Irmãos, aí eu anos pensando naquela frase do pastor Antônio Genaro: sempre que você puder, usa de misericórdia, porque amanhã você precisará de misericórdia. E eu matutando, da onde que esse homem tirou isso? Aonde que ele aprendeu isso? Olha,
Aonde que ele aprendeu isso? Aonde? Irmão, está aqui, ó, aqui, está na cara. Mateus 5:7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu li assim,